Efésios capítulo 3, vamos ler do versículo 1 em diante, amém? Acompanhe na sua Bíblia, acompanhe aqui no monitor que está atrás de mim, abra o seu coração e permita que Deus fale em nome de Jesus. Efésios capítulo 3, versículo 1 diz assim: Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer um mistério conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim, concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Até aqui está bom. Amém, queridos? Queridos, nós já estamos há bastante tempo falando e repetindo sobre a responsabilidade da igreja de Jesus Cristo aqui na terra. E quando nós falamos a responsabilidade da igreja, ou a incumbência, a missão que a igreja traz como corpo de Cristo, como chamados de Deus, como escolhidos de Deus, esta missão, esta responsabilidade que nós já estamos refletindo há algum tempo, ela é de extrema importância ser entendida para todos nós que desejamos viver uma vida cristã vencedora, viver uma vida cristã que agrada a Deus, ou seja, viver uma vida cristã autêntica. E quando eu falo de vida cristã autêntica, eu me refiro a um viver conforme o coração de Deus, a um viver conforme as leis e o Espírito do reino dos céus, do qual nós fazemos parte. Porque o que acontece é que nós vivemos tempos difíceis, sobretudo quando nós falamos de corpo de Cristo, de igreja, porque a igreja, sendo todos aqueles que foram chamados por Deus, todos que foram escolhidos por Deus, ela se divide em várias denominações, em vários ministérios, em vários pensamentos filosóficos e ortodoxos, no que diz respeito à Bíblia como livro, como escritura contendo a palavra de Deus. E na semana passada nós falamos aqui e refletimos sobre a necessidade de nós entendermos qual é a fé do Evangelho. E na semana passada ficou muito claro que a fé do Evangelho, ela consiste no entendimento, na percepção, na consciência de que fomos escolhidos e fazemos parte da igreja de Jesus Cristo para replicar, para multiplicar a imagem de Deus nessa terra. E os irmãos entenderam que a imagem de Deus não se trata do retrato físico da pessoa, do rosto de Deus. Até porque a Bíblia declara que Deus é espírito, que Deus é invisível. A Bíblia fala que Deus, Ele habita em luz inacessível, a quem homem nenhum jamais viu e nem é capaz de ver. Então você veja que o Deus Criador, Ele é um Deus inacessível. Ninguém tem acesso a Deus, ninguém jamais viu a Deus, ninguém se encontrou com Deus pessoalmente para conversar face a face com Deus, porque Deus é Espírito, é o Criador, é o Senhor dos céus e da terra. Mas quando a Bíblia progride para a sua revelação neotestamentária, nós entendemos, e foi declarado ali por João no seu escrito, no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 17, que ninguém jamais viu a Deus, mas que o Deus unigênito que está no seio do Pai,
é quem o revelou. Então Deus, que é inacessível, que é espírito, que ninguém jamais viu nem é capaz de ver, ele foi manifestado, ele foi revelado por meio do Filho unigênito. E nisso aqui se estabelece a profundidade da importância da encarnação do Verbo, neste sentido de nos trazer a revelação da nossa função como igreja. Porque o Verbo se fez carne para revelar o Pai. E agora Cristo, o Deus encarnado, depois de viver 3 anos e meio nesta terra aproximadamente, ele vai à cruz. E então ali ele morre, derrama o seu sangue, ele é sepultado, passa 3 dias e 3 noites no coração da terra, no Hades, e ao 3º dia ele ressuscita, sobe aos céus, é assentado no trono, entronizado, exaltado à destra de Deus, e então ele gera a sua igreja, que é o seu corpo, que são todos aqueles que foram chamados por Deus para fazerem parte deste complexo divino humano. Deus no homem, o homem em Deus, este complexo divino humano constitui no corpo místico de Cristo, que é composto por todos aqueles que na era cristã, creram em Cristo e agora fazem parte da igreja de Jesus Cristo. E agora, da mesma forma que o Filho unigênito revela ao Pai, agora a igreja tem como a responsabilidade e missão revelar o Filho. Por isso nós declaramos semana passada, e eu repeti agora há pouco, que a missão da igreja é replicar a imagem de Deus, que é o quê? Que é o coração de Deus, que é o Espírito do próprio Deus encarnado. É tudo aquilo que Cristo é em essência e natureza. É toda a obra que Cristo realizou. Tudo o que Cristo é e tudo o que Cristo realizou é a imagem do Deus eterno, Criador. Amém, queridos? E agora lemos um texto que Paulo fala mais ou menos a mesma linha, até porque o Novo Testamento, e não somente o Novo Testamento, sobretudo o Novo Testamento, né? A Bíblia toda, ela declara, ela tem essa linha, ela tem esse fio de prata, que é essa estrada central das Escrituras, que narram e nos revelam a verdade de Deus. E a verdade de Deus consiste nisso, em Deus se revelar por meio do homem, ou seja, por meio do novo homem. E esse texto agora que nós lemos, o versículo 1 diz, por esta causa, olha só, Paulo diz, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós. Veja que agora Paulo fala de uma causa, e você já entendeu a causa de Deus? Já está muito bem esclarecido no seu coração? Você já está muito bem resolvido com a Escritura, com o Evangelho, com o próprio Deus habitando o seu interior, sobre esta causa eterna e espiritual, da qual você faz parte? E nós precisamos refletir e saber que fazer parte de uma causa, não basta estar inserido ontologicamente na causa, ou seja, não basta estar fazendo parte da igreja, como aqueles que creram e que foram trazidos e arrebanhados pela morte e ressurreição de Cristo. Isto é ontológico, isso é do ser. A despeito da nossa vida e da nossa experiência, nós somos membros do corpo de Cristo. Amém? Quantos aqui são? Diga amém. Então você creu. Então você agora é pertencente a Deus. Você foi comprado pelo sangue de Cristo. Você foi nascido de Deus, regenerado pela vida de ressurreição de Cristo. E hoje você pertence ao reino dos céus, você pertence ao corpo de Cristo, ao novo homem. Só que agora a Bíblia, ela nos faz progredir para a experiência. E é aqui que nós somos pegos, né, de surpresa, ou somos surpreendidos pela nossa vida e pelas escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia, por tudo aquilo que nós decidimos como pessoas, como pais, mães, como esposo, esposa, filhos, cidadãos. Então nós agora temos uma vida que Deus nos deu, e agora somos às vezes surpreendidos pela nossa experiência, às vezes e muitas vezes negativa, no que diz respeito ao serviço a Deus. Negativa no que diz respeito na tentativa e na incumbência de sermos servos e servas de Jesus Cristo. Paulo, ele fala de uma causa eterna. E agora ele diz que esta causa, conforme o versículo 11, é
segundo o eterno propósito que ele estabeleceu em Cristo Jesus. E agora, esse supremo propósito, esse eterno propósito estabelecido em Cristo Jesus, consiste exatamente no contexto aqui do versículo 11, que é o versículo 9 e 10, quero ler com os irmãos. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Olha só a causa de Deus. A causa de Deus é manifestar ao mundo o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ou seja, tudo aquilo que Cristo é, toda a somatória da plenitude de Cristo, do conhecimento de Deus, toda a sabedoria, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento contidos em Cristo, que é o coração de Deus, que é o desejo eterno do Pai. Isso consiste no Espírito de Cristo, na imagem de Deus, nas insondáveis riquezas de Cristo. Aí o versículo 9 diz: e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas. Aí o versículo 10 chama a atenção de vocês agora. Para que pela igreja, diga assim, para que pela igreja, diga comigo, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. É pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora. Ou seja, esse agora é um presente contínuo. Quando Paulo escreveu, era agora. No início da era cristã, era agora. No tempo medieval, na Idade Média, era agora. E hoje, já no final da era cristã, para nós é agora. Então agora, hoje, no tempo que se chama hoje, se faz necessário que nós, como igreja, nós como participantes do corpo de Cristo, tornemos conhecido ou conhecida a multiforme sabedoria de Deus. E aqui agora envolve muitas coisas, né? Porque tornar conhecida a multiforme sabedoria de Deus, ela começa por meio da pregação da palavra. Porque não há como conhecer a Deus se não for por meio da palavra pregada, do evangelho ministrado, da verdade de Deus sendo discursada, explicada teologicamente, para que esse conhecimento das coisas de Deus, das coisas eternas, chegue ao nosso coração, e uma vez chegando ao nosso coração, possa nos motivar, possa tocar a nossa fé e nos fazer caminhar dia a dia nesta firmeza, nesta certeza de quem somos e para que fomos chamados, de tornar conhecida a multiforme sabedoria de Deus. Aí veja como que a revelação do Novo Testamento é tão rica, que aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24, diz assim, ó: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Olha que aqui no texto de Efésios capítulo 3, versículo 10, diz que a igreja deve tornar conhecida do mundo espiritual, dos homens, de todos os seres, a multiforme sabedoria de Deus. E o próprio apóstolo Paulo, mesmo apóstolo Paulo, diz aqui aos Coríntios, capítulo 1, versículo 24, que para todos quantos foram chamados, tanto gregos como judeus, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, tornar a sabedoria de Deus conhecida é tornar Cristo conhecido, porque Cristo é a sabedoria de Deus. Foi por meio de Cristo que Deus se revelou, é por meio de Cristo que Deus se revela. E agora, olha só o tamanho da nossa responsabilidade como igreja, é por meio da igreja que a grandeza e a profundidade e a plenitude de Cristo se torne conhecida de todos. Você já parou para pensar que a sua responsabilidade como cristão é tornar Cristo conhecido? Isso é tão sublime, isso é tão profundo, isso é tão sério, que nesse ponto já não cabe mais discussões teológicas, porque as pessoas estão discutindo teologicamente o que é melhor, se é melhor ser arminiano ou se é melhor ser calvinista, se é melhor ser pentecostal, neopentecostal, ou melhor ser reformado, se é melhor ser futurista ou preterista. Essas coisas são próprias das discussões filosóficas dos pensamentos dos homens.
Essas coisas muito mais dividem do que agrega. Agora, o que nos une e o que nos fortalece, queridos, é sabermos que nós temos uma missão como seres humanos, que nós temos uma missão como servos de Deus, é tornar Cristo conhecido. Cristo revelou o Pai e a igreja revela Cristo para o mundo. Por meio da palavra ministrada, por meio do discurso teológico da Escritura, da revelação que está contida nesse livro, por meio das reflexões, das pregações, dos sermões, da palavra discursada, esse evangelho objetivo, a verdade objetiva de Deus, que agora vai nos levar a uma experiência subjetiva, que é uma experiência de cada um de nós, no nosso viver, no nosso dia a dia. Olha só a importância de um ministério, né? Olha só a importância de um ministério. Por que o ministério existe? Qual a razão de ser de um ministério, como esse ministério aqui, e como muitos outros ministérios que existem mundo fora? A responsabilidade de um ministério é trazer, de maneira muito clara, objetiva, explicada, a doutrina. A responsabilidade de uma instituição cristã é revelar aos irmãos, é trazer explicações concernentes à verdade objetiva de Deus. Só que aqui agora nós caímos naquele problema aqui, naquele velho problema teológico, né? Das discussões teológicas. Então as pessoas pregam o que acham que devem pregar. As pessoas pregam aquilo que elas acreditam. E nós pregamos aquilo que nós acreditamos. Nós pregamos aquilo que a Bíblia nos autoriza a pregar. Nós aqui não estamos defendendo a nossa causa, porque nós não temos causa. A causa aqui é de Deus. A causa é uma causa eterna de Deus. E nós acreditamos que a Bíblia nos ensina, que a Bíblia nos faz aprender e entender que Deus tem uma vontade. Que a despeito das discussões teológicas, das nomenclaturas, das placas de igreja, dos ministérios, Deus tem uma vontade, Deus tem uma vontade. E agora precisamos tomar posse disso. E como ministério precisamos dar as mãos nesse sentido. E entender que Deus deseja realizar algo em nós e por meio de nós. Você que faz parte do Ministério Apostólico Redenção, saiba disto. Saiba disto. Você está aqui, não é por acaso. Eu não vejo nenhum acaso nas coisas de Deus. Quando Deus estabelece, quando Deus faz acontecer, quando Deus dirige, quando Deus move a nossa vida e o nosso coração e o nosso entendimento, Ele o faz por uma razão muito especial e muito específica. E a razão de estarmos aqui, queridos, é para que seja dada continuidade à pregação da palavra de Deus, desta palavra que nos coloca em um âmbito espiritual das coisas. Uma palavra que nos tira da mesmice das coisas materiais, das coisas de baixo, nos tira totalmente dos usos e costumes e nos coloca em uma realidade de vida com Deus. Porque agora já não é uma questão mais de discutir o que é melhor para mim ou melhor para você. É uma questão de nós discutirmos o que é melhor para a igreja, o que é melhor para o corpo de Cristo e o que é melhor para a obra de edificação que Deus hoje está exercendo no mundo, na sua igreja. Agora é uma causa não minha, não sua, não dos outros ministérios, mas é uma causa de Deus. E nós precisamos entender isso. E precisamos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Precisamos tomar posse de tudo aquilo que Deus nos entregou, pela fé. Precisamos unir os nossos corações, as nossas forças, a nossa fé, a nossa disposição, para levarmos a cabo até o fim o serviço a Deus. Porque o serviço a Deus, ele consiste nisso, consiste em fazer acontecer aquilo que Deus deseja. Você se sente e se considera participante na prática daquilo que Deus deseja fazer acontecer? Já parou para pensar nisso? Não permita que você seja participante de um ministério, de sentar numa cadeira e ouvir uma palavra. Mas muito mais do que isso, ser efetivamente participante de um serviço espiritual, orgânico, que sai da Bíblia, que parte da palavra objetiva e nos conduz a uma prática de experiência com Deus. Não é fácil manter
um ministério como este aqui, que é pequeno, que é minúsculo, que é micro diante de grandes igrejas, grandes ministérios, né? Igrejas centenárias, né? Igrejas, grandes organizações cristãs, e eu falo no bom sentido isso, porque as pessoas estão ali ávidas para ouvir aquilo que elas acreditam, e as pessoas acreditam no que ouvem, e elas se entregam, Eu estava morando com a minha família em Planaltina, ministrando lá, pastoreando em Planaltina um tempo atrás, acho que 2012, 2013. E eu comentava com os irmãos o seguinte, comentava com os irmãos de lá, que eu descia numa quarta-feira para a reunião de oração, acho que era reunião de oração, uma quarta-feira, ou era reunião de estudo da palavra, acho que era uma reunião que nós tínhamos na quarta-feira. E eu passava com a minha família a pé, porque era bem pertinho, eu morava bem pertinho do local de reuniões, e quando eu descia, tinha uma certa denominação, não quero falar o nome, porque eu não estou aqui para expor ninguém, uma certa denominação, e nós passávamos ali por volta de 7h30, porque eu sempre gostei de chegar cedo, né, para organizar as cadeiras, para verificar ali os sanitários, ligar o som, regular tudo, me concentrar, e esperar os irmãos chegarem. Eu sempre fui assim, sabe? Se você quiser me ver aqui no dia do culto, chega meia hora, 40 minutos antes, que eu já estarei aqui com minha família. E assim nós fazíamos naquela época. E aí descendo então, ali meia hora antes do culto, estava ali essa denominação, uma igreja bastante conhecida no nosso meio. Irmãos, lotado. O estacionamento não cabia de carros. A igreja lotada de pessoas. E eu ficava considerando com a minha família, né, e considerando no meu coração, Senhor, por que nós também não somos assim? Por que nós não temos essa avidez que nós vemos nas igrejas? E aqui não é a questão de quem está certo ou quem está errado, não é isso a questão. É a avidez, é a disposição, é a fé. Será porque nós não oferecemos? Será que é porque o erro está em mim, está em nós? Que não oferece nada de material? Será que é porque nós não oferecemos riquezas materiais, prosperidade material? Será que é porque nós não estamos pregando mensagens motivacional que vai dizer para você que Deus te ama, que você é a menina dos olhos de Deus, e que Deus agora Ele vai te honrar, e Ele vai te elevar, e Ele vai te fazer prosperar, você será uma bênção, e que as comportas dos céus vão se abrir, e serão derramadas bênçãos sem medidas na sua vida? Será que é por isso? Porque nós não pregamos dessa forma, que às vezes nós somos pálidos. Agora eu falo de nós aqui, queridos. Às vezes somos pálidos. Às vezes somos, como é que eu poderia dizer uma palavra assim que expresse o que eu quero dizer e que seja bem real? Mornos. Vou pegar aqui a palavra lá de Laodiceia. Laodiceia. Apocalipse capítulo 3. Carta à igreja de Laodiceia. Mas eu não quero dizer que nós somos Laodiceia, porque Laodiceia não é uma igreja. Laodiceia não é um ministério frio, não. Laodiceia é um espírito. Laodiceia é um tipo de sentimento no coração, ou nos corações. Laodiceia é aquela falsa impressão que as coisas está tudo muito bom, que as coisas estão todas muito bem, e que tudo está caminhando, que está tudo normal, mas que estamos totalmente equivocados. O que é o sentimento Laodiceia? É um sentimento equivocado da realidade espiritual na qual nós vivemos. Porque o próprio Jesus, ele está ali para reprovar a igreja em Laodiceia, esse espírito de Laodiceia. Porque como é que é a reprovação de Cristo ali? Ele fala, vocês dizem que estão ricos, abastados, de coisa alguma precisa, e nem sabem que vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus. E agora ele passa a aconselhar, aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, e vestiduras brancas para que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, para que veja o quê? Para que veja a real condição na qual se vive. E você, que é membro do ministério, você que está aqui presente hoje, você que acompanha em sua casa, que se considera parte desse serviço aqui, serviço ministerial, não é parte do corpo de Cristo não, porque do corpo de Cristo você é.
Eu também sou e nós somos. E nós somos parte do corpo de Cristo juntamente com os irmãos dos outros ministérios. E das outras eras e dos irmãos da igreja dos primórdios, somos membros do mesmo corpo. Mas se você se sente participante do ministério apostólico Redenção, pense em uma coisa: é necessário que você ingresse efetivamente, de modo orgânico, pela fé, na causa que nós acreditamos e que nós procuramos desenvolver. A avidez dos irmãos, essa disposição de encher templos, a disposição que os irmãos têm de não faltar um culto, e olha que não é uma reunião por semana, aqui praticamente nós temos uma reunião por semana, né? Porque o estudo eu nem considero uma reunião, porque aqui vem eu e mais uns 3, 4 irmãos, e alguns acompanham pela internet. Eu vejo assim mais o culto de domingo, que é domingueira, né? Quem já ouviu falar na domingueira, domingão? Então, domingão, sabe aquela tradição de ir à missa domingo? Quem já passou pela tradição de ir à missa domingo? A missa. Aí chega ali, o padre dá o sermão, e você ouve o sermão, come ele da hóstia, né? Comunga, e volta para a sua vida. E domingo que vem você vai de novo à missa. Mas eu não me refiro a isso. Eu me refiro a fazer parte efetivamente de uma causa espiritual que está nos nossos corações, que Deus colocou. E esta avidez por estar junto, e a avidez por participar, por ingressar, não é participar de corpo presente, ficar aqui, não é isso, mas é participar com a fé, com a alegria, com o entusiasmo. Antigamente, quando eu congregava numa determinada igreja, eu conhecia uns irmãos que eles brigavam para ver quem vai limpar a igreja. Limpar a igreja, né? Não sabem disso, né? Que a igreja só pode ser limpa por Jesus. Só quem pode limpar a igreja é Jesus, porque a igreja somos nós. Então só Jesus pode limpar o nosso coração. Mas limpar a igreja, limpar o templo, o chão. E aí eu lembro dos irmãos, das irmãs que ficavam discutindo quem ia limpar o local de reuniões. Era uma luta para quem ia limpar. Era uma luta para ver quem é que ia servir no serviço. É uma luta e uma disputa para ver quem vai louvar. Se disputava um cargo no grupo do louvor. Eu passei para o grupo do louvor, era uma glória. Na minha época, era uma glória você fazer parte do grupo do louvor. Era uma glória você chegar e sair com o pastor, para fazer alguma coisa com o pastor. Aí como é que é hoje? Hoje é assim, né? Hoje, tanto faz. A palavra é para você que é membro do ministério. Hoje está tudo certo. Aí nós vamos fazer uma comunhão administrativa. Irmãos, todos vocês estão convidados. Todos vocês que são membros, venham participar, conversar, dar sugestão, entender as coisas que acontecem, as coisas administrativas que acontecem por detrás das coisas espirituais. Porque uma coisa é eu estar aqui agora pregando a palavra, ensinando aos irmãos na terça-feira, nas casas. Agora vai ter o curso de escatologia revelada. Uma coisa é isso, outra coisa é aquilo que está por trás. Outra coisa são os bastidores, que estão ali se movendo como uma engrenagem, como uma máquina para funcionar a parte espiritual. É para você vir para uma reunião administrativa, saber como estão as finanças da igreja. Saber o que nós estamos precisando, quais são as prioridades, como melhorar, qual é a sugestão, o que podemos fazer, o que você pode fazer para melhorar. Para saber se as coisas estão bem mesmo ou não. Então assim, nós convidamos os irmãos, aí não vem ninguém, né? Não vem ninguém, porque infelizmente é o que acontece, né? Não vem ninguém. E aí nós propomos fazer a reunião administrativa todo sábado que antecede o Partir do Pão. Inclusive esse aviso aqui é o último aviso que eu vou dar, e não vou ficar mais repetindo essa questão mais. Os irmãos agora sabem que reunião administrativa acontece, pelo menos por enquanto, todo mês. Que dia? O sábado que antecede o Partir do Pão. Se você tiver interesse, aí você procura saber onde é que será a reunião, porque às vezes é aqui, às vezes é lá no condomínio do Wesley. Aí parece que outro irmão já me falou que quer que seja na casa dele, parece que o Fernando quer que seja na casa dele, a próxima. Estamos reunindo aqui ou ali, não importa o lugar, para discutirmos como melhorar o serviço, como viabilizar, como fazer acontecer de maneira mais tranquila, mais suave.
sem pesar muito no ombro de um, sem pesar muito nos ombros de 2, 3. Sabe, 2, 3, levar o peso, levar a preocupação, levar ali toda aquela, né? Toda aquela pressão. Não precisa de 2, 3 levar. Nós podemos levar, nós, todos contribuindo com a sua fé, com a sua presença, com a sua oferta, com a sua motivação, com o seu amor, com a sua alegria. E é isso que nós precisamos. Nós vivemos o tempo de Laodiceia, o tempo da indiferença. Não seja contagiado por essa doença chamada Laodiceia. Uma doença, um mal próprio desta era, a indiferença a Cristo e todas as coisas concernentes a Cristo. Nós somos chamados para manifestar, para tornar conhecida a sabedoria de Deus que é Cristo. Nós somos chamados para ministrar Cristo para o mundo, para que o mundo espiritual veja Cristo em você, para que as pessoas vejam Cristo em você, para que as pessoas vejam Cristo nesse ministério, para que as pessoas vejam Cristo na minha pessoa, na minha família, para que esse ministério seja conhecido como o ministério do amor, o ministério da bondade, da boa vontade, da fé, da simplicidade, da humildade, para que nós sejamos conhecidos futuramente, daqui a 30 anos, sei lá, se Jesus não voltar nesses próximos 30 anos aí, eu não estou dizendo que é antes ou que é depois, mas estou considerando só com os irmãos. Se Jesus não voltar nesses próximos 30, 40 anos aí, talvez eu não esteja aqui mais, talvez a grande boa parte aqui não esteja. E esse ministério, como é que ele vai progredir, como é que ele vai continuar? Quem dará continuidade a esse serviço? Se eu ficar doente hoje, quem é que vai subir aqui e vai pregar? Porque eu sou um ser humano, eu sou homem. Se eu cair enfermo, aí não, e aí, quem é que vai assumir? Assumir a postura ministerial. Quem vai assumir a frente ministerial? Olha a importância dos estudos. Olha a importância de entender a escatologia. Não é escatologia nossa, não, escatologia bíblica. Olha a importância de saber o que é santificação. Olha a importância de saber o que é corpo de Cristo, o que é filiação, o que é salvação, o que é o pecado. O que é a vida eterna, qual a vontade de Deus, o que Deus deseja, o que Ele espera. Olha só a grandeza da importância de saber dessas coisas. Só que aí a reunião é desprezada, poucos vêm, poucos acompanham. Essa palavra, querido, é uma palavra para nos despertar. Ou nós vamos, ou nós vamos. Não tem isso como chamar a atenção, não. Eu ouvi nessa semana uma coisa que me entristeceu muito. Eu vou falar para vocês. Estava na casa de um irmão, fui visitar uma família, estava eu e minha esposa Rose. E aí o comentário foi o seguinte: pastor, comentou alguém, uma pessoa comentou comigo que o Ministério Apostólico Redenção tem uma palavra muito boa, mas muito de coisa mesmo boa, de verdade. Que você sente no coração o testificado da palavra ministrada, do Evangelho, da palavra, da doutrina. Mas, olha, esse mas aqui é terrível, né? Você fala uma coisa boa, que vem um mas, essa adversativa aqui, eu vou falar para você uma coisa. Mas, comentou essa pessoa, que o Ministério Redenção é um ministério frio. É um ministério pouco espiritual. Aí eu perguntei para esse irmão assim, falei assim, irmão, como assim você não é frio? Porque, agora eu vou defender um pouco a causa de vocês, tá? Porque essa frieza, atenção, é uma frieza do povo. Eu vou defender a causa do povo, que são vocês. Vou defender vocês aqui agora. Eu dizia para o irmão assim, eu não vejo frieza e nem vejo avidez e ficar pulando qualquer coisa nesse sentido. Porque tem alguma igreja que você vai fora aí, você vai chegar lá, é fogo, né? É fogo. É poder, estou colocando aspas aqui, tá? É aquela coisa, é tal, e vai e vem, falta explodir tudo aqui, quebrar tudo. E eu não acho que isso aí isso aí é evidência de espiritualidade. Eu não acho que vocês têm que ficar pulando e dando glória a Deus, saltando. É lógico que isso aí é muito bom quando se faz com realidade. E é muito também do perfil da pessoa, tá? Essa questão de você saltar, pular e dar um glória a Deus, isso aí vem da personalidade de cada um. Ninguém pode impor isso à igreja, né? De repente a irmã Sônia, que está aqui à minha esquerda aqui, eu falo assim, irmã, não te ver. De repente ela tem um perfil quietinha, caladinha. Ela dá glória a Deus no coração dela, e Deus sabe do glória a Deus que ela deu no coração. Não precisa ela dar um salto e pular e jogar as cadeiras para o lado, rodar.
para dizer que está alegre, que está feliz. Não. Aí depois já tem uma outra que talvez teria o perfil de pular e chutar a cadeira e dar uma glória a Deus. Quem está certo ou errado? As duas estão certas e ninguém está errado. É o perfil de cada um. E eu comentava com os irmãos, mas pastor, mas assim, a espiritualidade da igreja, eu falei, o que é espiritualidade? Vamos lá, o que é espiritualidade? O que é uma igreja espiritual? Não, é uma igreja que pelo menos se identifica com o ministério e que posta as coisas referentes ao ministério. A gente acompanha lá os irmãos, aí essa pessoa dizia, que a pessoa comentou com ela. Porque as pessoas se apresentam nas redes sociais, aí nos Instagrams da vida, nos Facebooks, no WhatsApp, será nessas coisas aí das redes sociais, e é só postando ostentação, fazendo negaça, mostrando a língua com não sei o quê, mostrando um copo de cerveja, e aqui e tal, e aquelas se retorcendo igual cobra envenenada na frente das câmeras. Mas não vê falando um versículo bíblico, um pedaço de uma mensagem, uma parte de uma mensagem, de uma palavra que foi falada. Eu falei, irmão, isso aí não é comigo. E nem contigo. Isso é com cada um. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Se a pessoa só posta fazendo careta e negaça e mostrando a língua aqui, é porque o coração é cheio disso. É porque ela acha importante isso. E se você continua fazendo e gosta, se você gosta de fazer, continue fazendo. Não tem nada contra isso, quem faz isso aí. Tem gente que gosta de ficar assim, né? Tá bom, Eu quero saber o seguinte: a verdadeira espiritualidade é o amor no coração. Você tem amor no coração? Eu não quero saber se você posta foto. Eu não quero saber se você gosta de tirar foto com a língua para fora. Isso aí é coisa de brincadeira, de momento, e cada um fala o que quer. Eu quero saber se você está representando o corpo de Cristo. Eu quero saber se você está cumprindo com a sua missão de ser humano, de servo de Deus, em representar Cristo na tua vida. Você tem Cristo no teu coração? Você tem amor ao próximo? Porque a maneira de aferir a espiritualidade da igreja, não é se a igreja dá glória a Deus alto ou essas coisas, não. Não são as coisas de fora, materiais, foto e postagem nas redes sociais. Não é isso que mede a espiritualidade da igreja. A espiritualidade da igreja é medida por meio do seu comportamento como cristão. Você tem dado bom testemunho de cristão? Você tem sido seguidor do Cordeiro? Você tem colocado a palavra que você ouve nesse ministério e colocado no seu coração e tem praticado esta palavra? Você tem valorizado esse ministério? Tem valor para você? É isso que é a igreja espiritual. Porque é o comprometimento com a causa que se leva adiante. Por que eu estou falando para vocês isso aqui? Porque a tendência é piorar. A tendência é piorar. A tendência é a moleza aumentar. Vocês ouviram a palavra aqui? Moleza? Moleza. Moleza. A tendência é aumentar a indiferença. A tendência é as coisas piorarem. A tendência é a iniquidade aumentar e o amor se esfriar. A tendência é a apostasia aumentar no coração das pessoas. A tendência é as trevas aumentar no mundo. E você que é luz do mundo, e você que é sal da terra, e você que é seguidor de Jesus Cristo, Filho de Deus, Reino dos céus. Pensa nisso, meu querido. Pensa nisso. Nós passamos por um momento muito difícil da história da humanidade. É o momento mais difícil da história da humanidade, é o momento que nós estamos passando. Desde os primórdios. Desde o primeiro casal da terra lá. É o mais difícil porque é o momento em que o mundo está se aperfeiçoando e está aperfeiçoado nas coisas materiais. O mundo está aperfeiçoado nas conquistas de bens, de coisas. O egoísmo está à flor da pele. A política, a religiosidade, a hipocrisia está pulsando nas pessoas. A indiferença aos outros está notória. É um tempo em que cada um por si e Deus por todos. É esse momento. Então não permita que a tua casa se afaste de Deus, não permita que a tua família se afaste de Deus. Em nome de Jesus, esposa e esposos, também os solteiros também, tá? Mas eu vou falar da família, do casal. Deem as mãos os dois. Deem as mãos. Esposa, ajude os seus esposos. Esposos, ajude as vossas esposas.
Conduza a sua família para Deus. Conduza os seus filhos para Deus. Cadê Deus? Está aqui, ó. Deus está aqui. Diga amém. Deus está aqui, ó. Deus está aqui, Deus está aí, Deus está na sua vida, Cristo está na sua família. Conduza a sua família, os seus filhos, para esse ambiente espiritual de palavra, de reflexão, de luz, um ambiente que Deus fala ao nosso coração, e esse falar de Deus é capaz de mudar as nossas vidas. Uma palavra como essa é capaz de mudar o curso da tua história. Uma palavra dessa aqui é capaz de salvar a tua família, salvar o teu casamento, salvar os teus filhos, salvar a tua vizinhança. Vamos dar as mãos, queridos. Não vamos permitir que o espírito de Laodiceia tome conta dos nossos corações, e que nós fiquemos cada um por si, cada um na sua, vivendo a sua própria vida, preocupado com os seus negócios, com as suas coisas. E nós sempre falamos aqui, eu sempre repito, a vida é muito boa, a vida é para ser vivida. Viva a sua vida com a sua família, com o teu marido, com a tua esposa, com os seus filhos, com os seus amigos. Viva a tua vida, desfrute daquilo que Deus te deu. Você tem saúde, você tem condição, você tem tempo, Deus te abençoou, mas não se esqueça que você é um administrador de tudo isso. Deus te deu a tua vida, a tua família, as tuas coisas, o teu emprego, o teu dinheiro, o teu tempo, tudo que você tem pertence a Deus, e Ele te confiou para que você administrasse da melhor forma, ou da melhor forma não diria não, retira essa palavra melhor forma, para que você administre conforme o princípio do Espírito de Cristo. Não existe a melhor forma, não existe a forma, só uma. Administre a sua vida, o seu tempo, se programe para congregar. Não fique 6 meses sem congregar, não fique 3 meses, 3, 4, 5 semanas sem congregar. Não se afaste do corpo de Cristo, não se afaste desta comunhão, porque é nessa comunhão que a nossa fé ela é cultivada. Quando você se afasta, e aí as justificativas são milhares, e eu não quero aqui criticar ninguém nesse sentido, mas quando você se afasta por qualquer motivo seu, você está fazendo mal a você mesmo. Deus, Ele tem uma causa muito especial com a igreja, e a igreja só pode ser experimentada, só pode ser vivida na comunhão ministerial, amém? Se você se afasta do ministério, não tem como você viver o corpo de Cristo, não tem como você viver a experiência da igreja. Igreja é aqui, a igreja é o ajuntamento, e para que esse ajuntamento continue, nós precisamos de você, irmã, você irmão, você que está na sua casa. Se faça presente, se aproxime, faça questão de estar aqui, valorize essa palavra, compartilhe essa palavra, faça parte das atividades da igreja, que são poucas, né? Eu dizia que passava lá na igreja, e a igreja estava lotada numa quarta-feira. Por quê? Não sei, eu não quero entrar nos méritos, por quê? Mas eu quero dizer que nós precisamos rever os nossos conceitos, precisamos muito rever os nossos conceitos, nós, membros desse ministério. Se você não é membro, essa palavra não é para você. Se você é membro, essa palavra é para você. É para você que é membro. Você, sabe, tudo que eu falei é para você que é membro. Vá diante de Deus, pense nisso, reveja os seus conceitos, porque o tempo se abrevia. O tempo se abrevia. Não há mais tempo, não temos tempo de ficarmos discutindo teologia, perdendo tempo com as coisas, perdendo tempo com nós mesmos, perdendo tempo com o pecado, não. Precisamos fazer uma reciclagem em nossa vida. Recicle a sua vida. Converse com a sua família, reúna a sua família e faça uma reciclagem de pensamento. Faça uma reciclagem ali, reveja os conceitos, faça uma revisão na sua administração, como você está administrando o seu tempo, o que é prioridade, o que tem valor, o que tem menos valor, o que tem importância para você, o que é imprescindível para você, porque tem coisa que é imprescindível, tem coisa que é importante. E se for medir o que é importante e o que é imprescindível, vamos ficar com o que é imprescindível. O que é importante, quando o dente vai fazer o que é importante. Mas o que é imprescindível, vamos tomar posse do nosso coração. Amém, queridos? Quero só acabar de ler o texto com vocês e eu vou encerrar a mensagem. Efésios capítulo 3, versículo 14. Por esta causa, mais uma vez ele usa o termo por esta causa. Que causa? A causa de Deus, que consiste em tornar conhecida Cristo. E essa responsabilidade é da igreja. Nós temos a responsabilidade de levar Cristo para o mundo. Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai,
de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados no amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém, queridos? Guarde essa palavra no seu coração. Essa palavra pode salvar a sua vida. Essa palavra pode salvar a sua família. Essa palavra pode mudar a tua história e mudar a nossa história. Amém, queridos? Vamos tornar pessoas conhecidas como pessoas do amor, pessoas da fé, pessoas boas. Amém? Não vamos ser conhecidos futuramente como pessoas da teologia, não. Da filosofia, da teologia e dessas coisas. Não vamos ser conhecidos como pessoas famosas de Instagram, porque fica postando TikTok no Instagram, não. Se você quiser ser famoso porque você quer postar no Instagram, faça isso. É um direito que você tem. Isso não tem nada a ver com vida espiritual, mas seja conhecido como pessoa do bem. Seja melhor a cada dia. Faça o bem a todos, abrace as pessoas que precisam, reparta o teu pão com o pobre. Seja um excelente administrador de Deus para a glória do Pai. Amém?